Muitas pessoas, mesmo sabendo do perdão de Deus, lutam com algo muito maior do que a gravidade dos seus erros. O maior obstáculo que enfrentam não é o pecado em si, mas a incapacidade de aceitar que realmente foram perdoadas. É como se o peso da culpa fosse tão grande que elas não conseguissem ver a bondade de Deus. A verdade, no entanto, é que o perdão de Deus não se baseia na nossa capacidade de merecer, mas no sacrifício de Cristo, que por amor nos deu esse presente. A Bíblia em 1 João 1,9 nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é mais do que um simples versículo. É um lembrete diário de que a verdadeira luta não está em entender o pecado, mas em aceitar o perdão que já nos foi dado. O perdão divino é um ato completo e não condicional. E por mais que o pecado nos faça sentir imundos ou indignos, Deus jamais nos julga com os mesmos olhos humanos. Na verdade, Ele vê o coração contrito, aquele que se arrepende genuinamente e deseja se libertar da culpa. Imagine como seria liberador viver sabendo que não há mais nada a ser pago, nada a ser reparado, pois o pagamento já foi feito por Cristo. É o convite para soltar a carga pesada e viver na graça. Mas por mais que essa verdade seja simples, muitos ainda se pegam perguntando se são dignos, se não cruzaram uma linha que não pode ser desfeita. O perdão de Deus é radicalmente diferente. Ele não pergunta o que fizemos, mas se estamos dispostos a crer em sua graça. Quando você acredita na promessa de 1 João 1,9, você começa a entender que o perdão não é algo que precisa ser conquistado. Não importa o quanto você tenha errado ou o quanto você tenha se afastado, Ele está sempre disposto a restaurar, a limpar e a restaurar totalmente. Mas esse é o ponto de virada. Acreditar que Ele já fez isso por você. E quando você finalmente aceita essa verdade, a batalha interna que te impede de experimentar a paz começa a se dissipar. Você começa a ver o perdão não como algo a ser procurado, mas como algo que já foi dado. Essa transformação começa no momento em que você reconhece que não se trata de sua perfeição, mas da perfeita obra de Cristo. A maioria das pessoas, embora conheça o perdão de Deus, continua a viver na sombra da dúvida. Elas oram pedindo perdão, mas não conseguem acreditar que são verdadeiramente perdoadas. Isso ocorre porque não entendem que o perdão de Deus não é uma troca de méritos, mas um presente imerecido. Ao longo da vida, vamos nos deparar com momentos de erro, com decisões que nos marcam profundamente. Mas o que devemos lembrar é que o perdão de Deus não é sobre o quanto fomos bons ou ruins, mas sobre a disposição de Deus de nos amar apesar de nossas falhas. Na verdade, é a incredulidade e não o pecado que mais nos separa de Deus. Somos rápidos em duvidar da grandeza do perdão divino, em questionar se Deus ainda nos quer perto depois dos erros cometidos. E, na verdade, a batalha que precisamos vencer é a de simplesmente acreditar que o perdão está à nossa disposição, que a porta está aberta e que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha que possamos ter. Ao compreender isso, a paz começa a entrar em nossa vida. Uma paz que só vem quando entendemos que não precisamos ser perfeitos, mas simplesmente dispostos a acreditar na grandeza do perdão de Deus. Compreender e aceitar que Deus perdoa sem reservas é um divisor de águas na vida cristã. A ideia de que não precisamos fazer algo mais para ser perdoados é o que liberta. Ele já fez tudo o que precisava fazer por nós. E ao aceitar essa verdade, a verdadeira restauração começa. Agora, a verdadeira questão é: estamos prontos para aceitar esse perdão? Estamos dispostos a nos libertar da prisão mental da culpa, como nos ensina Romanos 8:1,
onde nos é dito que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, muitas vezes a culpa parece ser uma sombra que nos persegue, não importa onde estamos ou o que fazemos. Mesmo depois de recebermos o perdão de Deus, sentimos que algo dentro de nós ainda nos acusa, como se as falhas do passado ainda fossem um peso a carregar. Isso acontece porque muitas vezes a nossa mente não consegue se libertar da ideia de que não somos dignos da graça de Deus. A Bíblia, no entanto, nos assegura em Romanos 8:1 que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade deveria nos libertar da culpa, mas o desafio é, muitas vezes, aprender a viver de acordo com ela. A culpa, mais do que um sentimento, é uma prisão mental que nos impede de avançar. Quando estamos cheios de culpa, vemos a nós mesmos de forma distorcida, acreditando que nosso valor está diretamente relacionado aos nossos erros. A verdade, porém, é que Deus nos vê de forma diferente. Ele não olha para as falhas, mas para o coração que se arrepende e se aproxima dele com humildade. A culpa faz com que muitos sintam que são indesejáveis para Deus, que não têm mais um propósito ou que o que fizeram é irreparável. Mas a verdade que encontramos nas Escrituras é radicalmente diferente. Deus nos aceita como somos, prontos para transformar nossa vida, apesar de nossos erros. É importante lembrar que a culpa não vem de Deus. Em vez de nos aproximarmos dele, buscamos nos esconder, como fez Adão no Jardim do Éden, quando o peso da culpa o afastou de Deus. E assim como Adão, muitos de nós nos afastamos, achando que Deus não quer mais estar conosco por causa do que fizemos. No entanto, Deus não usa a culpa para nos afastar, mas a sua misericórdia para nos chamar de volta. A culpa é uma mentira, plantada no coração, nos dizendo que o perdão de Deus não é suficiente, que ainda devemos pagar por nossos erros. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus pagou o preço completo na cruz. Quando vivemos sob a pressão da culpa, deixamos de viver a liberdade que Cristo nos oferece. Sentimos que precisamos fazer mais, que precisamos ganhar o perdão, mas a realidade é que Deus já nos perdoou e não há nada mais que precisemos fazer para merecer isso. Quando aceitamos de coração que o perdão já foi dado, a culpa perde seu poder. Porém, muitas vezes, a luta interna é tão intensa que não conseguimos acreditar completamente nisso. A culpa nos faz pensar que algo ainda está faltando, que a graça de Deus não pode cobrir todos os nossos erros, mas isso não é verdade. A cruz de Cristo é suficiente para nos limpar de toda a condenação. Este é o momento de aprender a ver a nós mesmos como Deus nos vê, purificados, restaurados e amados. Quando começamos a fazer isso, a culpa vai perdendo sua força. O problema não é o perdão de Deus, mas como vemos a nós mesmos e o quanto acreditamos na mentira de que não somos merecedores da sua graça. A verdadeira transformação começa no momento em que decidimos aceitar a verdade do perdão em vez de continuar sendo escravizados por sentimentos de inadequação. E ao fazermos isso, começamos a caminhar em uma nova identidade em Cristo, não mais definidos por nossos erros passados, mas pela graça que Ele derrama sobre nós. Se você sente que a culpa ainda tem domínio sobre você, lembre-se de que isso não vem de Deus. A verdadeira liberdade é encontrada quando deixamos de nos definir pelos nossos erros e passamos a nos ver como filhos amados e perdoados de Deus. A chave para a verdadeira paz é aprender a aceitar esse perdão incondicional. E ao fazer isso, descobrimos uma nova forma de viver, livre da condenação e em comunhão com o Espírito Santo. Mas claro, essa jornada começa quando tomamos a decisão de parar de lutar contra a graça de Deus e começamos a recebê-la plenamente. O Espírito Santo é a chave para a verdadeira liberdade no perdão.
Ele não apenas nos convence de nossos pecados, mas também nos guia para a paz que vem de saber que fomos perdoados. Muitos acreditam que a graça de Deus é um presente que se recebe de forma passiva, mas a verdade é que o Espírito Santo trabalha ativamente em nós, ajudando-nos a aceitar o perdão de Deus de uma forma profunda e transformadora. Ele não nos deixa sozinhos nessa jornada, mas nos ensina, nos consola e nos lembra da verdade de que já fomos perdoados. João 14:26 diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas." A realidade é que o Espírito Santo deseja que você experimente a liberdade completa do perdão. Muitas vezes, vivemos sobre a sombra da culpa porque ainda não aceitamos plenamente o que Deus fez por nós. O Espírito Santo está sempre nos lembrando da obra de Cristo, de que a nossa culpa foi paga, mas precisamos abrir nosso coração para Ele. Quando estamos cheios de culpa, é como se houvesse uma barreira entre nós e a paz de Deus. Mas o Espírito Santo trabalha para quebrar essa barreira, nos conduzindo à compreensão de que somos livres. Isso não significa que não passamos por momentos de luta interna, mas o Espírito nos guia para a verdade, e essa verdade é que já fomos perdoados. Além disso, o Espírito Santo não apenas nos ensina a aceitar o perdão, mas também nos ajuda a aplicar esse perdão em nossas vidas. Muitas vezes, a libertação do passado não vem de uma simples decisão nossa, mas de um trabalho contínuo que Ele realiza em nosso interior. A Bíblia fala sobre o Consolador, e essa função não é apenas consolar, mas também fortalecer, renovar e capacitar para viver em liberdade. O Espírito Santo é aquele que nos dá a força para perdoar a nós mesmos quando a culpa tenta voltar. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos ajuda a caminhar em fé, mesmo quando as emoções ainda nos dizem o contrário. Se você se encontra em um ciclo de repetição, onde sente que o perdão não é suficiente ou que a culpa ainda tem controle sobre você, o Espírito Santo pode ser a sua fonte de libertação. Ele não vai forçar você a acreditar no perdão, mas vai ajudá-lo a entender e experimentar a verdade desse perdão de uma forma profunda. Quando você permite que ele trabalhe em seu coração, a carga da culpa começa a desaparecer e você começa a caminhar em direção à liberdade. O Espírito Santo quer que você experimente a verdadeira paz, não apenas no momento do arrependimento, mas todos os dias de sua vida. Um exemplo prático de como o Espírito Santo nos ajuda no processo de perdão é quando, ao orar, nos sentimos como se nossa mente estivesse cheia de lembranças e acusações do passado. É nesse momento que o Espírito Santo age como um intercessor, trazendo à nossa mente as promessas de Deus e nos lembrando de que, embora o inimigo tente nos acusar, Cristo já pagou o preço. Ele nos capacita a superar o peso da condenação e viver como aqueles que foram feitos novos em Cristo. Quando confiamos no Espírito, Ele nos ensina a verdade do perdão e nos dá poder para viver nela. Por isso, a liberdade do perdão não é apenas uma questão de mentalizar o perdão, mas de permitir que o Espírito Santo nos conduza a viver essa realidade todos os dias. Ele nos ensina, nos guia e nos fortalece em momentos de fraqueza, e nos ajuda a manter a paz que vem do saber que Deus já nos perdoou. A paz que sentimos ao receber o perdão é apenas o começo do que o Espírito deseja fazer em nós. Ele quer nos levar a um lugar onde, além de sabermos que fomos perdoados, possamos viver essa liberdade de uma forma que transforme nossa vida por completo. A culpa é uma das armas mais poderosas que o inimigo usa para nos manter afastados de Deus. Mesmo depois de termos sido perdoados, a culpa pode ser uma sombra constante em nossa vida, tentando nos convencer de que não somos dignos da graça de Deus,
Muitas vezes, ela não se limita ao reconhecimento do erro, mas se transforma em uma prisão emocional, onde nos vemos como inaceitáveis para Deus. A verdade é que, enquanto a culpa nos acusa, o Espírito Santo nos chama à liberdade, dizendo que em Cristo não há condenação. Romanos 8:1. O inimigo quer usar essa sensação de culpa para nos fazer acreditar que estamos irremediavelmente afastados de Deus. Mas isso é uma mentira. Quando estamos dominados pela culpa, a comunicação com Deus é bloqueada. Parece que não podemos orar com confiança, não conseguimos ouvir a sua voz com clareza e nos sentimos distantes dele. Isso ocorre porque a culpa distorce a forma como vemos a nós mesmos e a Deus. Em vez de nos vermos como filhos amados e perdoados, começamos a nos enxergar como pessoas indesejáveis. Essa perspectiva nos impede de crescer espiritualmente, pois ficamos presos a um ciclo de autoacusação e condenação. Mas a verdade é que a culpa não vem de Deus. Deus não quer que vivamos afastados dele, mas nos chama a nos aproximar, mesmo quando cometemos erros. Ele não nos condena. Ele nos convida a restaurar nossa relação com ele, como um pai acolhe seu filho arrependido. O inimigo se aproveita da culpa para nos manter afastados de nossa verdadeira identidade em Cristo. Ele nos lembra constantemente dos nossos erros passados e tenta nos convencer de que não podemos ser restaurados. Essa acusação contínua nos faz perder a visão de que o perdão de Deus já foi dado de forma completa e que não precisamos mais pagar por nossos pecados. A Bíblia nos ensina que o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Apocalipse 12:10. Ou seja, o inimigo já perdeu a batalha e com ele a capacidade de nos acusar diante de Deus. A nossa vitória está em acreditar que Deus já nos perdoou. Não importa o tamanho do erro ou do pecado. A culpa não tem mais poder sobre nós, porque a cruz de Cristo foi suficiente para nos libertar. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de alimentar a culpa e começamos a nos ver com os olhos de Deus. Ele já nos perdoou e nossa luta não é mais contra o pecado, mas contra a mentira de que ainda somos indignos. A culpa nos mantém focados no passado, mas a graça de Deus nos convida a olhar para o futuro. Não se trata de ignorar os erros cometidos, mas de reconhecer que em Cristo somos novas criaturas. 2 Coríntios 5:17. O perdão de Deus não é uma troca de méritos, mas um presente imerecido. E ao aceitá-lo, somos chamados a viver uma vida renovada, onde a culpa não mais nos define. O inimigo quer que acreditemos que a culpa é uma forma de arrependimento, mas na verdade, ela é uma prisão que nos impede de andar na liberdade que Cristo conquistou para nós. O maior truque do inimigo é nos convencer de que a culpa é um sinal de que ainda precisamos pagar pelo pecado, que não somos dignos de liberdade ou perdão. Ele nos faz acreditar que o perdão de Deus é limitado e que, de alguma forma, precisamos completar algo para merecer a graça divina. Mas a verdade é que na cruz, Jesus fez todo o pagamento necessário. Não há mais nada que possamos fazer para conquistar a aceitação de Deus. Já fomos aceitos em Cristo e nossa luta é simplesmente crer nessa verdade e viver nela. A culpa nos faz acreditar que a nossa falha define nosso valor, mas o Espírito Santo nos lembra constantemente de que em Cristo somos totalmente amados e aceitos. Quando começamos a perceber como o inimigo usa a culpa como uma ferramenta para nos afastar de Deus, podemos começar a viver com mais autoridade sobre os pensamentos e sentimentos que nos mantêm presos. É nesse momento que o Espírito Santo entra em cena, nos capacitando a nos levantar e acreditar que já fomos perdoados. Não se trata de ignorar o erro, mas de entender que a restauração e a paz vêm quando aceitamos o perdão e deixamos o passado para trás. O inimigo vai tentar continuar jogando na nossa cara os erros do passado,
Mas a nossa vitória está em lembrar que a cruz é mais forte que qualquer acusação que ele possa fazer. O arrependimento genuíno é a chave que abre as portas da restauração e da liberdade em Cristo. Não se trata de apenas sentir remorso pelos nossos erros, mas de tomar uma atitude radical de mudança. Muitas vezes confundimos remorso com arrependimento, mas a diferença é crucial. O remorso é o sentimento de tristeza e vergonha por algo que fizemos, sem necessariamente haver uma intenção de mudança. Já o arrependimento verdadeiro é quando o coração se quebra diante de Deus, reconhecendo que não podemos mais viver da mesma maneira. O Salmo 51:17 revela o coração que Deus não pode resistir. Os sacrifícios a Deus são o espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Esse é o tipo de atitude que leva à verdadeira transformação. Quando nos arrependemos de verdade, há um movimento dentro de nós que vai além da simples confissão de pecado. O arrependimento envolve uma mudança de mente, uma disposição em deixar para trás as velhas práticas e abraçar o novo caminho que Deus propõe. Esse processo exige humildade, a disposição de reconhecer que não somos autossuficientes e que precisamos da graça de Deus para transformar nossas vidas. A humildade é a atitude que prepara o solo do coração para que a obra do Espírito Santo possa ser realizada. Sem humildade, não podemos realmente experimentar a restauração, porque continuamos a acreditar que somos capazes de fazer tudo por nossa conta. Arrependimento não é apenas dizer "me perdoe", é reconhecer que os nossos erros afetam não apenas a nossa vida, mas também a nossa relação com Deus. E mais do que isso, é uma decisão de afastar-se do pecado, não porque temos medo da punição, mas porque amamos a Deus e desejamos estar mais próximos dele. Quando Pedro negou a Jesus, ele foi dominado pela culpa e tristeza, mas foi somente quando se arrependeu genuinamente que experimentou a restauração. Jesus não pediu desculpas a Pedro. Ele pediu um coração disposto a voltar e seguir o caminho de Deus. Arrependimento é esse movimento de volta para Deus, onde deixamos para trás o que nos separa dele e buscamos viver para agradá-lo. Deus não espera a perfeição de nós, mas um coração quebrantado que reconhece sua necessidade da graça divina. Muitas vezes tentamos minimizar os nossos erros ou justificar nossas ações, mas a verdadeira transformação acontece quando nos apresentamos a Deus como somos, reconhecendo nossa total dependência dele. A história de Davi é um exemplo claro de como Deus honra aqueles que se arrependem com sinceridade. Mesmo com o grave pecado de adultério e homicídio, Davi, ao se arrepender com um coração contrito, encontrou perdão e restauração em Deus. Ele não tentou esconder sua falha, mas se apresentou diante de Deus com humildade, e Deus não o rejeitou. O arrependimento genuíno também nos leva a uma mudança de atitudes. Não é suficiente apenas sentir arrependimento. É preciso viver uma vida transformada, decidindo não voltar aos mesmos erros. Em 2 Coríntios 7:10, a Bíblia nos ensina que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, ou seja, quando realmente nos arrependemos, isso nos leva a uma mudança duradoura. Não podemos continuar fazendo o que antes nos afastava de Deus e achar que o arrependimento é genuíno. O verdadeiro arrependimento vai além de palavras e sentimentos. É uma escolha diária de viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade em se arrepender porque têm orgulho de suas ações ou às vezes têm medo de se expor. No entanto, Deus nos chama a uma vida de total rendição. O arrependimento verdadeiro é um convite para ser transformado, para deixar de lado a nossa velha natureza e viver de maneira que reflete o amor de Deus em nós. Como em Lucas 15,
Na parábola do filho pródigo, vemos que o arrependimento genuíno é o que traz de volta a restauração. Quando nos arrependemos de coração, não importa o quão longe tenhamos ido, Deus sempre nos recebe com braços abertos, pronto para restaurar. A confissão é uma das ferramentas mais poderosas que temos para vivenciar a libertação da culpa e experimentar a plenitude do perdão de Deus. Quando confessamos nossos pecados a Deus, não estamos apenas reconhecendo nossas falhas, mas abrindo nosso coração para que Ele possa agir em nossa vida. Em 1 João 1:9, a Bíblia nos assegura que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão não é um mero ritual, mas uma atitude de humildade e sinceridade diante de Deus, permitindo que Ele limpe nossa alma e restaure nossa paz. Quando não confessamos nossos erros, continuamos carregando o peso do pecado, como se ele fosse uma carga impossível de ser removida. A culpa se torna uma prisão e a nossa relação com Deus é prejudicada porque a comunhão com Ele requer pureza de coração. Ao confessarmos, não estamos apenas admitindo nossos erros, mas também permitindo que a graça de Deus entre em ação. Isso não significa que sempre vamos sentir um alívio imediato, mas o ato de confessar começa o processo de cura. Deus já conhece os nossos pecados, mas Ele deseja que nos aproximemos dEle, entregando sinceramente tudo o que temos em nosso coração. É importante entender que a confissão não é para Deus, como se Ele não soubesse o que fizemos. A confissão é para nós, pois ao fazê-lo, abrimos espaço para que Deus nos liberte da culpa e da vergonha que nos aprisionam. Em vez de mantermos nossos pecados escondidos, trazendo à tona a verdade diante de Deus, podemos experimentar a restauração que Ele oferece. A confissão sincera permite que o Espírito Santo trabalhe em nós, quebrando as barreiras do orgulho e da autossuficiência e nos conduzindo à verdadeira libertação. Não devemos temer a confissão, pois ela é o caminho para a cura e para o perdão completo. Confessar os nossos pecados também nos ajuda a lidar com as consequências do erro de uma maneira mais saudável. Não é simplesmente uma questão de pedir perdão, mas de assumir a responsabilidade e permitir que Deus transforme aquela área da nossa vida. Muitas vezes, a falta de confissão mantém as feridas abertas, permitindo que o inimigo continue a nos acusar. Em vez disso, a confissão nos permite dar ao Espírito Santo acesso a essas áreas, para que Ele as restaure e nos traga a paz. A Bíblia, em Tiago 5,16, nos encoraja a confessar nossos pecados uns aos outros, pois isso traz cura. A confissão não só liberta a nossa alma, mas também traz restauração nas relações. Quando confessamos, devemos fazer isso com um coração genuíno e com a intenção de mudar. A confissão não é apenas sobre as palavras, mas sobre a atitude de arrependimento que a acompanha. Deus se agrada de um coração sincero e contrito, não de um coração que apenas repete palavras sem realmente desejar mudança. Em Salmo 51:17, Davi expressa a atitude que Deus deseja ver. Os sacrifícios a Deus são o espírito quebrantado. Ao coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Essa é a atitude que abre as portas do perdão e da restauração. A confissão também nos ensina a lidar com a nossa falibilidade de maneira saudável. Quando confessamos, não estamos apenas nos livrando da culpa, mas também reconhecendo que precisamos de Deus a cada momento. A humildade que acompanha a confissão nos permite crescer espiritualmente, pois ao nos prostrarmos diante de Deus, somos elevados a um novo nível de relacionamento com Ele. A verdadeira libertação não vem apenas de ser perdoado, mas de nos colocarmos em uma posição de humildade e total dependência da graça divina.
Confessar nossos pecados é, portanto, um passo essencial para manter a liberdade que Cristo conquistou para nós. Ao fazermos isso, encontramos não apenas o perdão, mas também a cura para as áreas feridas de nossa vida. A confissão não é um fim, mas o início de uma jornada de restauração. Quando confessamos sinceramente, estamos permitindo que a graça de Deus entre e transforme cada área da nossa vida, nos fazendo novas criaturas em Cristo, livres da culpa e prontos para viver a plenitude do perdão. O perdão de Deus é o alicerce sobre o qual nossa vida cristã é construída. Sem ele, não haveria salvação, nem restauração, nem esperança. Quando Jesus declarou: "Está consumado", João 19:30, ele estava proclamando que o preço de nossos pecados havia sido pago por completo. O perdão de Deus não é algo que conquistamos com boas ações ou com o passar do tempo. É um presente imerecido que só podemos receber por fé. Muitas vezes, as pessoas tentam consertar sua vida antes de pedir perdão. Mas a verdade é que o perdão de Deus não depende dos nossos méritos, mas da obra perfeita de Cristo na cruz. É por isso que o perdão divino é incomparável, porque não se trata de algo que possamos ganhar, mas de algo que nos é dado de graça. A Bíblia é clara em nos mostrar que não há pecado grande demais para ser perdoado, nem falha que possa separar-nos do amor de Deus. Quando olhamos para a cruz, vemos a extensão do amor de Deus por nós. Um amor que não nos rejeita por causa dos nossos erros, mas que oferece perdão e restauração. Não importa o quão profundamente tenhamos falhado, o perdão de Deus é sempre suficiente para limpar todos os nossos pecados. Isso não significa que devemos continuar pecando, mas sim que a nossa confiança deve estar totalmente na graça que Jesus nos oferece. Em Cristo, o perdão não é uma questão de merecimento, mas de fé no que Ele já fez por nós. O grande obstáculo para muitos ao aceitar o perdão de Deus é o pensamento de que precisam fazer mais para merecê-lo. Quando reconhecemos que a obra da cruz foi completa, começamos a entender que o perdão já nos foi dado. A nossa parte é acreditar que, em Cristo, o perdão é nosso, independentemente dos nossos erros passados. O inimigo quer nos convencer de que nossa culpa é um obstáculo, mas a verdade é que, em Cristo, nossa culpa já foi levada. O perdão de Deus é como uma cobertura que nos envolve, nos limpando e nos restaurando. Não há nada que possamos fazer para pagar por isso, pois Jesus já pagou o preço total por nossos pecados. Essa verdade é um alicerce seguro para a nossa fé. Quando entendemos que o perdão de Deus é completo e definitivo, nossa confiança não está mais nos nossos próprios esforços ou na nossa capacidade de ser bons o suficiente, mas no sacrifício de Cristo. Isso nos liberta do peso de tentar conquistar o perdão e nos permite viver com liberdade. Quando vivemos em fé no perdão de Deus, começamos a ver o mundo de uma forma diferente, não mais como aqueles que estão tentando provar algo a Deus, mas como filhos amados que já receberam tudo o que precisam para viver em paz com Ele. O perdão de Deus, ao ser aceito com fé, transforma profundamente a nossa identidade. Quando aceitamos esse perdão, não apenas somos limpos, mas também recebemos uma nova identidade como filhos de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia nos diz: "Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." O perdão não apenas apaga o nosso passado, mas nos dá uma nova vida em Cristo. Nossa identidade não é mais definida pelos nossos erros, mas pelo que Cristo fez por nós. O perdão de Deus é o alicerce sobre o qual nossa nova identidade é construída. E essa identidade transformada deve se refletir nas nossas ações diárias. Se fomos perdoados por Deus, isso deve se manifestar nas nossas atitudes para com os outros.
Ao entendermos o perdão de Deus, começamos a viver de maneira que honra a sua graça. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Quando aceitamos plenamente o perdão divino, isso nos capacita a estender o perdão aos outros. O perdão de Deus não é apenas para nossa libertação pessoal, mas também para nos capacitar a viver em paz com aqueles ao nosso redor. O perdão de Deus não é uma teoria, mas uma experiência vivida. Quando aceitamos o perdão de Deus, estamos abrindo a porta para uma vida transformada, onde a paz e a alegria de saber que fomos perdoados nos capacitam a viver plenamente. Como vemos na vida de Jesus, ele nos chama a viver na liberdade que vem do perdão e a compartilhar essa liberdade com outros. O perdão de Deus é o fundamento da nossa fé e é a base sobre a qual construímos nossa vida cristã. O perdão de Deus vai além de limpar nossa consciência ou aliviar a carga da culpa. Ele transforma nossa identidade de uma maneira profunda, dando-nos uma nova forma de ver a nós mesmos. Quando aceitamos o perdão de Deus, passamos a ser vistos não mais por nossos erros, mas pelo amor e graça de Deus. Em 2 Coríntios 5:17, a Bíblia declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este versículo nos revela uma verdade poderosa. O perdão não apenas apaga o que fizemos, mas nos redefine como novos seres, completamente diferentes do que éramos antes. A identidade transformada pelo perdão de Deus nos dá uma nova perspectiva sobre quem somos em Cristo. Não somos mais definidos pelas nossas falhas ou pelos rótulos que o mundo tenta nos impor. Somos filhos amados de Deus, chamados para viver com propósito e para refletir sua glória. Muitas vezes carregamos dentro de nós a marca do pecado, mas ao aceitar o perdão de Deus, essa marca é apagada e substituída pela marca do seu amor e misericórdia. Isso muda a forma como nos vemos, pois agora temos a certeza de que nossa identidade não depende de nossas obras, mas da obra de Cristo na cruz. Quando a nossa identidade é transformada pelo perdão de Deus, isso impacta todos os aspectos da nossa vida. Nossa forma de nos relacionar com Deus muda, pois não precisamos mais nos esconder de sua presença, nem temer que Ele nos rejeite. O perdão nos dá acesso direto ao Pai, como filhos queridos. Mas essa transformação também altera a forma como nos relacionamos com os outros. Ao sabermos que fomos perdoados, somos chamados a perdoar, a mostrar a mesma graça e misericórdia que Deus demonstrou por nós. Isso reflete a verdadeira transformação interna que o perdão de Deus traz à nossa vida. O perdão também nos proporciona uma nova liberdade emocional. Antes de ser perdoado, muitas pessoas carregam fardos emocionais de culpa, vergonha e remorso que limitam o seu potencial e sua paz interior. Mas quando aceitamos que fomos perdoados por Deus, esses fardos começam a cair. A liberdade vem quando entendemos que o perdão não é apenas um ato de Deus, mas uma mudança de identidade. Em vez de carregar o peso do passado, começamos a viver com um coração livre, leve e renovado pela graça de Deus. A verdadeira liberdade vem quando aceitamos que, em Cristo, somos novas criaturas. Essa transformação da identidade também se reflete na nossa atitude diante da vida. Quando sabemos quem somos em Cristo, nossa confiança e segurança são renovadas. Não somos mais prisioneiros das nossas falhas ou das expectativas do mundo. O perdão de Deus nos liberta para viver com coragem e fé, sabendo que temos um novo propósito e que Deus tem planos para a nossa vida. A nossa identidade transformada nos dá força para enfrentar os desafios da vida, pois sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Romanos 8:37.
Ao longo da jornada cristã, é comum que as velhas mentiras e condenações voltem a tentar nos definir. O inimigo vai tentar lembrar-nos dos nossos erros e nos convencer de que a nossa identidade continua manchada. Mas a chave para viver uma vida de vitória é lembrar-se constantemente de quem somos em Cristo. Nossa identidade já foi transformada pelo perdão de Deus e, ao reconhecer isso, podemos viver livres da condenação e focados no propósito que Deus tem para nós. Quando vivemos com a certeza de nossa nova identidade, não importa o que o mundo ou o inimigo digam, sabemos que somos filhos amados de Deus, com um propósito eterno. Essa renovação da identidade nos capacita a viver uma vida cheia de confiança e gratidão. Não se trata apenas de viver sem culpa, mas de viver com um coração cheio de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. A identidade transformada pelo perdão de Deus é uma identidade que reflete a luz e o amor de Cristo. E isso se torna evidente nas nossas ações e palavras. Vivemos para glorificar a Deus e para compartilhar essa graça com os outros, porque sabemos que fomos amados e perdoados. Viver em culpa após ser perdoado é um dos maiores obstáculos para experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Quando aceitamos o perdão de Deus, Ele nos limpa completamente, mas muitas vezes continuamos a carregar o peso da culpa, como se precisássemos fazer algo mais para sermos realmente perdoados. Em Romanos 8:1, a Bíblia nos diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Este versículo revela que, em Cristo, não há mais espaço para a culpa, porque Ele já pagou o preço completo pelos nossos pecados. No entanto, é comum que, após recebermos perdão, o inimigo tente nos convencer de que ainda precisamos carregar a culpa. A culpa, mesmo após o perdão de Deus, é uma ferramenta que o inimigo usa para nos manter aprisionados ao passado. Ele tenta nos convencer de que, por mais que tenhamos sido perdoados, ainda há algo em nós que nos torna indignos do perdão divino. Essa mentalidade impede que possamos experimentar a plenitude da graça de Deus. Quando vivemos com a sensação de que não somos merecedores do perdão, estamos, na verdade, rejeitando o presente de Deus e vivendo uma mentira que nos afasta da verdadeira liberdade. O perdão de Deus não depende de nossa capacidade de merecê-lo, mas do que Cristo fez por nós. Quando a culpa persiste, ela nos impede de avançar. A vida cristã não é sobre carregar os fardos do passado, mas viver na liberdade que Cristo conquistou para nós. O apóstolo Paulo nos lembra, em Filipenses 3:13 e 14, que devemos esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está diante de nós. A culpa nos prende ao que já foi e nos impede de caminhar para o futuro glorioso que Deus preparou para nós. Se continuarmos a olhar para o passado com vergonha, não conseguiremos viver no presente com a confiança de quem somos em Cristo. Viver em culpa, após ser perdoado, também nos impede de experimentar o amor pleno de Deus. Quando nos culpamos constantemente, não conseguimos ver Deus como o Pai amoroso que Ele é. A culpa nos faz enxergá-lo como um juiz severo e distante, ao invés de um Pai acolhedor e misericordioso. Essa visão distorcida de Deus nos impede de experimentar a intimidade que Ele deseja ter conosco. Quando aceitamos que fomos perdoados, podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ama incondicionalmente e que Sua graça é suficiente para nos transformar. Uma das maneiras de combater a culpa após o perdão é lembrar-se da obra consumada de Cristo. Quando Jesus disse, "Está consumado", Ele estava declarando que não há mais necessidade de pagarmos pelos nossos pecados, pois Ele já pagou o preço total.
A culpa não pode mais dominar nossa vida, porque o preço foi pago na cruz. Toda vez que a culpa tentar nos alcançar, devemos lembrar da cruz e declarar a verdade sobre o que Deus fez por nós. Essa prática fortalece a nossa fé e nos mantém livres da condenação. Em vez de viver em culpa, devemos viver em gratidão. O perdão de Deus não é uma licença para continuar pecando, mas uma oportunidade de viver de forma renovada e transformada. Quando entendemos o quanto fomos perdoados, isso nos impulsiona a viver com mais amor, mais obediência e mais desejo de glorificar a Deus. A gratidão pela obra de Cristo nos leva a uma vida de liberdade e propósito. Não podemos viver com a cabeça baixa, como se ainda fôssemos escravos do pecado, quando já fomos feitos livres pela graça de Deus. A liberdade em Cristo só é completa quando decidimos viver em conformidade com a verdade do perdão. Não importa o quão grande tenha sido o erro, se fomos perdoados, devemos caminhar em liberdade, rejeitando a condenação e aceitando o novo caminho que Deus nos oferece. Lembre-se de que a culpa é uma mentira do inimigo, uma tentativa de nos afastar do amor e da graça de Deus. Ao rejeitá-la, podemos viver plenamente no perdão, com confiança, paz e um propósito renovado. Uma vez que recebemos o perdão de Deus, a jornada para viver na liberdade não termina aí. A verdadeira liberdade no perdão é algo que precisa ser sustentado todos os dias. E isso só é possível com a renovação da nossa mente. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos diz: "E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A renovação da mente é fundamental para que possamos manter a liberdade que Deus nos deu. Pois sem ela, os velhos padrões de pensamento, como a culpa e a condenação, continuam a nos assombrar. A renovação da mente envolve mais do que apenas mudar o que pensamos. Trata-se de transformar a forma como vemos a nós mesmos, a Deus e os outros. Quando a nossa mente é renovada pela verdade de Deus, começamos a ver as coisas de uma nova perspectiva. Em vez de viver presos ao passado, como se os nossos erros ainda nos definissem, passamos a viver em fé, confiantes de que fomos perdoados e que nossa identidade agora está em Cristo. Esse processo de renovação nos ajuda a rejeitar as mentiras que nos aprisionam, como a ideia de que ainda estamos sob condenação, e nos capacita a viver plenamente na liberdade que Jesus conquistou para nós. Renovar a mente não é um evento único, mas um processo diário. Todos os dias somos desafiados a alinhar os nossos pensamentos com a verdade da palavra de Deus. Isso significa que, quando pensamentos de culpa e condenação surgem, devemos confrontá-los com as promessas de Deus. Quando a mente é renovada, passamos a viver de acordo com o que Deus diz sobre nós, e não com o que o inimigo tenta nos convencer de que somos. A prática constante de meditar nas Escrituras, de orar e de refletir sobre a graça de Deus nos fortalece e nos mantém firmes na liberdade do perdão. Outro aspecto importante da renovação da mente é entender que a nossa identidade em Cristo é o fundamento da nossa liberdade. Quando acreditamos que fomos perdoados, nossa mente começa a entender e a aceitar que em Cristo somos novas criaturas. Isso não é apenas uma mudança de pensamento, mas uma mudança profunda na nossa forma de ser. Ao invés de nos vermos como fracassados ou indignos, passamos a nos enxergar como filhos amados de Deus, redimidos pelo sangue de Jesus. Isso muda a nossa forma de viver, de agir e de nos relacionar com os outros. A renovação da mente também nos permite manter a paz, mesmo quando os desafios da vida tentam nos afastar dessa liberdade. Quando a nossa mente é renovada, não somos mais facilmente abalados pelas dificuldades ou pelas acusações do inimigo.
Em vez de nos deixarmos consumir pela culpa ou pelo medo, escolhemos viver em paz, sabendo que somos perdoados e que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Isso nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando a tentação de voltar ao passado é grande. Uma das maneiras mais eficazes de renovar a mente é a prática constante de adoração e meditação na palavra de Deus. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, estamos nos conectando com a sua presença e permitindo que Ele transforme o nosso coração. A adoração nos ajuda a manter a nossa mente centrada em Deus, em sua bondade e em sua graça. Ao meditar nas Escrituras, somos lembrados das promessas de Deus e da verdade de que já fomos perdoados, o que nos capacita a viver em liberdade. Renovar a mente também significa não se conformar com os padrões do mundo, que nos dizem que devemos nos sentir culpados ou provar nosso valor. A mente renovada rejeita essas mentiras e aceita a verdade de que, em Cristo, somos aceitos e amados. À medida que nossa mente é transformada, começamos a viver uma vida mais plena e verdadeira, guiada pela sabedoria de Deus. A liberdade no perdão é mantida quando nossa mente é constantemente renovada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira adoração vem do coração de alguém que compreendeu o perdão de Deus de maneira profunda e transformadora. Em Salmo 103, 2-3, o salmista nos ensina a não esquecer os benefícios de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. A adoração verdadeira não é apenas uma expressão de gratidão por aquilo que Deus fez por nós, mas também uma resposta genuína ao seu perdão. Quando entendemos a magnitude do perdão de Deus, o nosso coração não pode deixar de transbordar em adoração e louvor, reconhecendo o seu amor imensurável e a sua misericórdia sem fim. Quando o perdão de Deus invade nossa vida, não há como não responder com adoração. A adoração é a maneira de reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e de expressar nossa gratidão por sua graça e misericórdia. Em vez de vivermos em culpa, devemos nos voltar para Deus em adoração, celebrando o que Ele fez por nós. A adoração genuína nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus, pois ao adorar, estamos nos rendendo completamente a Ele, reconhecendo sua soberania e sua bondade. Quando a adoração se torna uma resposta constante ao perdão, ela nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. A adoração não é apenas cantar músicas em um culto, mas um estilo de vida que reflete a gratidão pela graça de Deus. Em Romanos 12:1, somos chamados a nos apresentar como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. A verdadeira adoração vai além das palavras. Ela deve se manifestar em nossas ações diárias. Quando reconhecemos o perdão de Deus, nossa vida passa a ser uma expressão de gratidão por tudo o que Ele fez. A adoração se torna, assim, um reflexo do nosso coração transformado, que agora vive em resposta ao grande amor de Deus. A adoração verdadeira também nos fortalece na luta contra o inimigo. O inimigo tenta nos manter presos ao passado e à culpa, mas quando nos rendemos a Deus em adoração, Ele não pode mais usar a culpa para nos prender. Em Apocalipse 12:11, a Bíblia diz: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho." A adoração, portanto, é uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo, pois ao adorarmos, estamos declarando que somos perdoados e que já não estamos mais sob condenação. A adoração é uma afirmação de nossa vitória em Cristo, que nos liberta da escravidão da culpa e da condenação. Quando adoramos a Deus em resposta ao seu perdão, isso também nos capacita a perdoar aos outros.
O perdão de Deus, recebido em nosso coração, nos dá a capacidade de perdoar aos outros como Ele nos perdoou. Como Jesus nos ensinou em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando vivemos em adoração, nosso coração se torna mais sensível à vontade de Deus e Ele nos capacita a viver a vida de perdão e reconciliação que Ele deseja de nós. A adoração é também um meio de nos lembrar constantemente do perdão de Deus. Quando passamos tempo adorando, lembramos do que Ele fez por nós, e isso renova nossa mente e nosso espírito. A adoração nos ajuda a manter nossos olhos fixos em Cristo e nos faz lembrar que fomos perdoados, libertos e restaurados. Mesmo quando as dificuldades surgem e as acusações do inimigo tentam nos afastar de Deus, a adoração nos lembra da verdade de que somos amados e aceitos por Deus. É uma forma de reafirmar nossa identidade em Cristo, lembrando-nos constantemente do que Ele fez por nós. Em resumo, a adoração é uma resposta natural ao perdão de Deus. Ela não é apenas uma ação de gratidão, mas uma maneira de viver constantemente alinhados com a vontade de Deus. Quando adoramos em resposta ao perdão, nossa vida se torna uma expressão de louvor, e isso nos aproxima cada vez mais de Deus. A adoração transforma não apenas o nosso coração, mas também a nossa vida, pois ela nos leva a viver com a confiança de que fomos perdoados e restaurados em Cristo. O perdão de Deus não é apenas uma libertação do passado. Ele também nos prepara para um futuro cheio de propósito. Quando aceitamos o perdão de Deus, somos não apenas restaurados, mas também capacitados para cumprir a missão que Ele tem para nós. O perdão de Deus nos redime e nos coloca em uma posição onde podemos viver de acordo com sua vontade, levando sua mensagem de salvação a outros. Em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso nos ensina que o perdão nos ajuda a deixar o passado para trás e seguir em frente, focados no propósito de Deus para nossas vidas. A verdadeira liberdade que vem do perdão nos capacita a viver de forma autêntica e alinhada com a vontade de Deus. O perdão de Deus não apenas limpa nossa consciência, mas também nos prepara para a grande missão que Ele tem para nós. Cada um de nós tem um propósito divino, e o perdão é a chave para desbloquear essa missão. Quando deixamos para trás as correntes da culpa e da condenação, podemos viver com mais coragem e confiança, sabendo que somos instrumentos de Deus para impactar o mundo. O perdão nos transforma de vítimas do pecado em vencedores, capazes de viver em plenitude e cumprir a obra que Deus preparou para nós. Além disso, o perdão nos dá uma nova perspectiva sobre nossa vida e nosso chamado. Quando nos perdoamos e aceitamos o perdão de Deus, começamos a ver a vida através da ótica da graça, e isso altera a maneira como nos relacionamos com Deus e com os outros. A nossa missão não é apenas evitar o pecado, mas viver para a glória de Deus e para o cumprimento do seu propósito. O perdão nos liberta de viver em função do medo e da condenação e nos move para um lugar de confiança, onde podemos servir ao Senhor com toda a nossa força e coração. Ao nos perdoar, Deus nos capacita a viver uma vida cheia de significado, onde podemos ser instrumentos de sua paz e amor para o mundo. O perdão de Deus também nos ensina que não somos definidos pelos nossos erros, mas pela graça de Deus. Isso nos dá a liberdade de seguir em frente sem ficar presos ao que fizemos no passado.
quando compreendemos que Deus pode usar até nossas falhas para cumprir seus planos, somos capazes de olhar para os outros com compaixão e graça. O perdão nos dá o poder de perdoar aos outros e de ser agentes de reconciliação, cumprindo assim a vontade de Deus. Como vimos na vida de José, que perdoou seus irmãos e usou seu sofrimento para cumprir o plano de Deus, o perdão abre portas para cumprir o propósito divino, não importa o que tenha acontecido no passado. Em muitas situações, o perdão de Deus também nos prepara para o serviço. Após sermos perdoados, somos chamados a ser luz no mundo, a compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. O perdão nos dá a força para viver de forma diferente, não apenas para nós mesmos, mas para os outros. Deus não nos perdoa apenas para que possamos viver em paz, mas também para que possamos ser mensageiros dessa paz para o mundo. Quando recebemos o perdão de Deus, somos convocados a viver de forma que o nome de Deus seja glorificado e que sua mensagem de perdão alcance aqueles que mais precisam. O perdão também nos ensina a confiança em Deus. Ele nos mostra que, por mais que tenhamos errado, sempre há um propósito maior para a nossa vida. Deus usa nossas experiências, mesmo as dolorosas, para nos moldar e nos preparar para a missão que Ele nos deu. O perdão é o primeiro passo para entender que nada em nossa vida é em vão. Ele nos ensina que, ao aceitarmos sua graça, podemos ser usados por Ele de maneiras que jamais imaginamos. Cada ato de perdão, cada decisão de deixar o passado para trás, é uma forma de nos posicionarmos para cumprir o plano divino em nossa vida. Portanto, o perdão de Deus não é apenas uma bênção pessoal, mas um chamado para viver para um propósito maior. Ao sermos perdoados, nos tornamos instrumentos de Deus para trazer cura, paz e salvação aos outros. O perdão não apenas nos restaura, mas também nos prepara para a missão que Deus tem para nós. Cada dia que vivemos no perdão é uma oportunidade de fazer parte da grande obra de Deus no mundo, levando seu amor e sua graça a todos os cantos da terra. Perdoar aos outros como Deus nos perdoou é uma das maiores lições que podemos aprender na vida cristã. O perdão de Deus é incondicional, gratuito e profundo. E é exatamente essa mesma atitude que somos chamados a ter em relação aos outros. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui, vemos que o perdão que recebemos de Deus está diretamente ligado à nossa capacidade de perdoar os outros. Perdoar como Deus perdoa não é uma sugestão, mas um mandamento que deve transformar nossa forma de viver. O perdão de Deus para conosco é um modelo claro de como devemos perdoar. Deus não espera que façamos justiça por conta própria, nem que tenhamos que sentir uma emoção específica para perdoar. O perdão de Deus é uma decisão, um ato de graça que não depende da outra pessoa, mas do que Ele fez por nós. Quando perdoamos os outros, devemos lembrar que, assim como Deus não nos cobra por nossos pecados, também não devemos cobrar dos outros as ofensas que cometeram contra nós. O perdão é, na verdade, uma escolha consciente de liberar a pessoa do fardo da dívida, assim como Deus fez conosco. Muitas vezes, a dificuldade de perdoar está relacionada à nossa tendência de querer justiça ou reparação. No entanto, Jesus nos ensina a perdoar sem esperar nada em troca, a perdoar sem buscar vingança. Lembra-se da história de José, que perdoou seus irmãos, mesmo depois de ser vendido como escravo e injustiçado por eles? Em Gênesis 50, 20, ele declara: vós, na verdade, pensastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem,
José não só perdoou, mas também usou o sofrimento que havia enfrentado para cumprir o plano de Deus em sua vida. O perdão de Deus nos liberta, e o perdão aos outros nos liberta também, trazendo paz e curando nossas feridas emocionais. Perdoar como Deus perdoa não significa esquecer o que aconteceu ou ignorar a dor, mas liberar a pessoa para que possamos viver livres da amargura. Quando não perdoamos, a amargura toma conta de nosso coração, e isso nos afasta de Deus e do propósito que Ele tem para a nossa vida. O perdão é um processo de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Ao perdoarmos, damos espaço para que Deus trabalhe em nossa vida e na vida dos outros, trazendo cura e restaurando relacionamentos. Além disso, o perdão de Deus em nossas vidas nos capacita a perdoar de maneira mais profunda e completa. Quanto mais experimentamos o perdão de Deus, mais somos transformados por Ele e mais fácil se torna perdoar os outros. No entanto, sabemos que perdoar não é fácil, especialmente quando a dor é profunda. Mas é nesse momento que devemos olhar para Cristo, que, mesmo sendo injustiçado e crucificado, pediu ao Pai para perdoar aqueles que o estavam matando. Isso nos dá o exemplo perfeito de como, mesmo nas situações mais difíceis, o perdão é possível e necessário para que possamos seguir em frente. Perdoar aos outros como Deus nos perdoou também significa liberar qualquer ressentimento que possamos ter. Jesus nos ensina que o perdão não é apenas uma questão de palavras, mas de coração. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui, Jesus nos ensina que o perdão deve ser ilimitado. Não é uma questão de contar, mas de ter um coração disposto a perdoar continuamente, porque o perdão de Deus por nós é contínuo e nunca acaba. Finalmente, perdoar aos outros é uma forma de sermos mais semelhantes a Deus. Deus nos perdoa de maneira abundante e incondicional, e Ele deseja que façamos o mesmo em relação aos outros. Quando perdoamos, refletimos a natureza divina e nos tornamos mais parecidos com Cristo, que nos amou e nos perdoou, não porque merecíamos, mas porque Ele escolheu nos amar. O perdão é a chave para viver a verdadeira liberdade em Cristo. E ao estendermos o perdão a outros, permitimos que a graça de Deus flua através de nossas vidas e seja vista por todos ao nosso redor. Chegamos ao final desta jornada de compreensão e reflexão sobre o perdão de Deus e o impacto que ele tem em nossas vidas. Vivemos em um mundo cheio de desafios e dificuldades, mas a verdadeira liberdade só é encontrada no perdão. Quando experimentamos o perdão de Deus, nossas vidas são transformadas e recebemos uma nova identidade em Cristo. Não importa o peso que carregamos ou as falhas que cometemos no passado, Deus está sempre disposto a nos restaurar e nos dar um novo propósito. Ele nos chama para viver livres da culpa, da vergonha e da condenação. E é nesse lugar de liberdade que encontramos nossa verdadeira paz. Agora, com o perdão de Deus como base, somos chamados a viver como novas criaturas, sendo luz para o mundo e cumprindo a missão que Ele preparou para nós. A verdadeira transformação acontece quando decidimos viver em obediência à Sua graça, renovando nossas mentes e corações a cada dia. Não podemos viver em liberdade se ficarmos presos ao passado. Mas ao aceitar o perdão de Deus, podemos avançar e alcançar o propósito que Ele tem para cada um de nós. Neste momento, é sua vez de tomar uma decisão. Você está pronto para viver sem as correntes da culpa, da condenação e do remorso?
A verdadeira liberdade vem ao aceitar que em Cristo você já foi perdoado e redimido. Não deixe que o inimigo controle seus pensamentos com mentiras sobre quem você é ou o que você fez. Decida viver na verdade do perdão de Deus, sabendo que em Cristo você é uma nova criatura e o passado não define seu futuro. Eu te convido a refletir o que você está esperando para liberar seu coração e viver na liberdade que Deus oferece. Como você pode aplicar o perdão em sua vida e nas suas relações, assim como Deus fez por você? O que você tem feito para manter essa liberdade em sua vida diária? E mais importante ainda, você está disposto a seguir adiante sem deixar o passado ditar suas escolhas? Se você sente que este é o momento de viver em liberdade, se inscreva no canal e ative as notificações. Continue aprendendo sobre como viver plenamente em Cristo e desfrutar de todos os benefícios do perdão que Ele já ofereceu a você. Não deixe que a oportunidade passe. Decida hoje caminhar com confiança, sem mais peso, mas com a leveza do perdão divino em seu coração.